Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando novamente sobre micrômetro, né? E o primeiro passo aí, referente à leitura com micrômetro, é analisar qual a aproximação, né? A resolução desse instrumento. No caso aí a gente está trabalhando com um micrômetro com a resolução de 1/100º de milímetro. E essa resolução, ela é justamente proveniente do número de divisões que a gente tem no tambor. É o número de divisões que a gente vai ter no tambor, com base no espaçamento da escala fixa do micrômetro. Né? No caso, você vê que a escala fixa ela traz valores nessa parte superior inteiros. Né? A gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Na parte de baixo, a gente tem justamente a divisão desses valores, né? Por meio décimo. Então, a gente tem 0, aqui embaixo meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então, na verdade, o que acontece? Essa parte de baixo ela só não está em cima para não causar confusão na hora da leitura. Né? É mais uma questão de diagramação. Então, nesse caso aí, o menor espaçamento da escala fixa é justamente meio. E para saber a resolução, o que é que a gente faz? Divide pela quantidade de divisões no tambor. Nesse caso, o tambor ele tem 50 divisões. Então, se a gente pegar meio e dividir por 50, a gente vai encontrar aí o valor de 0,01 milímetro, que é a resolução desse instrumento, ou seja, o menor valor que a gente consegue medir com precisão. Né? Inclusive, quem viu o vídeo anterior verificou que na leitura que a gente realizou, essa linha aqui ela estava alinhada perfeitamente, né? Ou seja, a gente tinha lá, de fato, uma análise com base nessa resolução aqui precisa. Nesse caso dessa imagem, não está assim, né? Então, aí vai ser bom para a gente analisar uma questão de interpretação, beleza? Bom, primeiro passo, né? Verificar qual linha ou qual valor, né? A linha aqui de divisão do tambor já ultrapassou. Nesse caso, ele ultrapassou 16, 17, né? Que são os valores inteiros, né? A gente tem aqui 15, 16, 17... Só que ele ultrapassou também o de baixo, ou seja, mais meio. Então, quer dizer que ele já ultrapassou 17,5 milímetros. Vou colocar aqui 50 para ficar com a mesma relação de casas decimais. Então, ele já ultrapassou 17,50. E agora, o que é que eu faço? Verifica a coincidência aqui no tambor. Só que não está coincidindo precisamente. Né? Ou seja, essa linha aqui, ela não está batendo em nenhuma linha que precisa. Né? Ela está aqui em vazio. Só que eu tenho como, pelo menos, deduzir esse valor. Né? O que é que eu faço? Eu sei que essa linha aqui ela já ultrapassou 25, ultrapassou 26, ultrapassou 27 e está antes do 28. Ou seja, significa que eu tenho 0,27 milésimos de milímetro mais um respectivo valor. Que valor é esse? É a parte milesimal. Né? No caso aí eu tenho 27 centésimos e eu preciso encontrar aí a parte milesimal dela. Né? Então, o que é que eu faço para verificar essa parte milesimal? Se eu pegar 1/100º e dividir em 10 partes, eu vou encontrar aí 1 milésimo como resolução. Existem micrômetros com resolução milesimal, só que não é o caso desse. Então, a medida que eu tenho perfeita desse daí, ou seja, precisa, é justamente o que? 17,50 mais 0,27 centésimos de milímetro. Né? Ou 0,27 centésimos de milímetro. Beleza. Então, a medida que eu tenho precisa daí é justamente 17,77. Ou seja, essa é a medida precisa. Agora, eu tenho como indicar, pelo menos com a base na lógica de posicionamento, qual o valor que ele está aqui indicando. Como ele está aqui no centro, ou seja, se de uma divisão para outra eu tenho 10 milésimos, né, eu teria essa relação de 10 milésimos. Como ele está basicamente no centro, eu posso supor que ele está lá indicando 0,005 milésimos de milímetro. Só que é suposição. Né? Se eu precisar ter precisão na execução dessa medição, eu teria que ter um micrômetro milesimal ou um outro instrumento que tivesse uma aproximação ainda mais precisa. Então, nesse caso aqui, se eu somar 17,77 mais 5 milésimos, a gente iria para esse valor aqui, 17,77, que é o que a gente tem precisão, mais 5 milésimos, e ficaria dessa forma aí. Né? Então, eu posso deduzir que esse é o valor, né? Mas eu só tenho certeza até a segunda casa decimal, que é 77, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!